eu decidi compartilhar sobre equilíbrio emocional. E o texto que nós vamos usar é o texto de Gálatas 5:22, que nos fala sobre o fruto do Espírito. Trata-se da construção da nossa personalidade. Quando o Espírito Santo entra em nós, ele começa a habitar, ele começa a atuar na nossa vida, é como se acendesse uma lâmpada na nossa mente, trazendo para nós a compreensão de que nós precisamos nos tornar mais parecidos com Deus, mais parecidos com a forma que ele nos criou lá atrás. Então inicia-se em nós uma transformação, um aperfeiçoamento pela graça. Porque uma vez sendo imitadores de Cristo, nós teremos sempre algo a melhorar na nossa vida. E o fruto do Espírito trata justamente disso. Mostra o domínio do Espírito Santo sobre o nosso eu, sobre o nosso caráter, sobre o nosso comportamento. Trabalho individual. E Deus conhece e respeita a nossa individualidade. Mas precisa haver em nós um desejo, uma determinação de mudar, de nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo. E aí não são frutos do Espírito, é um fruto com múltiplos aspectos, com múltiplas partes internas que precisam ser tratadas e exteriorizadas. Então eu te convido a estar comigo durante tratarmos deste assunto tão especial. Compartilhe com os amigos, salve para você assistir mais tarde e não deixe de ler o que está aqui na legenda, Gálatas 5:22. A decisão de frutificar é sua. Fruto do Espírito. E o primeiro deles é o amor. Eu vou ler um texto que está na primeira carta de João, no capítulo 4, versículos 7 e 8, que diz assim: Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer um que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus não nos pede nada que nós não possamos realizar. E aqui Deus está pedindo que nós tenhamos amor, que nós amemos, porque um dia nós fomos amados por Ele. Ele nos amou. Deus é amor. Deus é a fonte de todo o amor. E o amor é a partícula desse fruto do Espírito que Deus quer que nós busquemos com determinação todos os dias. E nós sabemos que a nossa natureza humana, a nossa natureza inconstante, é muito difícil nós conseguirmos amar outras pessoas. Principalmente se essas pessoas têm pensamentos e comportamentos diferentes dos nossos. Mas independentemente disso, nós precisamos amar. Porque Deus não nos pede nada que nós não somos capazes de realizar. E lembre-se, você também pode ser uma pessoa difícil de ser amada. Às vezes nós pensamos no outro e esquecemos de olhar para nós mesmos. Então, até uma palavra do Senhor que fala para nós tirarmos a trave dos nossos olhos, não é verdade? Então, olha, ame para ser amada. Ame porque Deus escolheu te amar. Nós vamos falar sobre gozo, felicidade, alegria. Gozo é um estado de satisfação. A Bíblia nos diz que nós teremos aflições, que o caminho não é largo, que nós estamos sujeitos a cair, que as pessoas não são o que elas dizem ser e que a ingratidão e a insatisfação e ainda a injustiça fazem parte da nossa caminhada. A Bíblia também nos diz que a melhor opção diante disso é escolher viver contente diante de qualquer situação. Por isso, o gozo, o estado de satisfação, de alegria, de felicidade é uma determinação, é uma escolha diária que nós precisamos fazer. É uma parte do fruto que nós precisamos desenvolver dentro de nós. A felicidade não é um sentimento derramado, mas faz parte da nossa postura e de escolhas que nós fazemos dia após dia. Vamos falar sobre paz. Amor e paz são as aquisições mais almejadas por toda a humanidade. E a paz é a terceira porção do fruto do Espírito. Paz não é apenas ausência de conflitos ou dores, pelo contrário. A paz, ela se evidencia justamente nestes momentos da nossa vida. A paz serve como um escudo de proteção para a nossa alma, para a nossa mente, para que nós não percamos a razão em determinadas situações na nossa vida. A paz subsiste apesar da aflição, apesar da desilusão, apesar da quebra de sonhos e de projetos pré-estabelecidos. Os discípulos estavam apavorados por causa de uma tempestade e Jesus dormia. Os cristãos no Coliseu cantavam. Cristãos amarrados nas fogueiras oravam. Eles tinham paz. Então, quando você se sentir aflito, quando você se sentir angustiado, busque a paz, lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus. Ao meu ver, essa parte do fruto do Espírito é uma das mais difíceis de nós desenvolvermos. E você, o que você acha? Comente aqui embaixo para mim. Quarta porção do fruto do Espírito: paciência, longanimidade. Para essa porção, a gente precisa de perseverança, a gente precisa de persistência.
A paciência, a longanimidade, fala de nós mantermos o equilíbrio emocional ao longo de um tempo de espera. A pessoa paciente tem tempo de escolher bem as palavras antes de falar, pondera todas as possibilidades antes de tomar as suas decisões, consegue engolir indiretas e ainda ignorar ofensas. Um conselho para mim e para você: pense muito bem antes de falar. Seja tardio em irar-se. Controle os seus desejos de retrucar afrontas. Seja longânimo, estendendo ao máximo o seu ânimo e alongando o seu pavio. Vamos falar sobre benignidade, amabilidade, essa porção do fruto do Espírito Santo que pode ser traduzida como o amor em ação. Benignidade tem a ver com compaixão, com consideração, com gentileza, com a forma como nós tratamos as outras pessoas. Mau humor é uma doença. E a pessoa mal-humorada é aquela pessoa que é incapaz de frutificar a amabilidade, a benignidade em sua vida. A amabilidade está presente no esforço que nós fazemos para que as pessoas que estão ao nosso redor se sintam amadas, se sintam cuidadas e se sintam respeitadas. E uma das maiores dificuldades do ser humano é retribuir o mal com bem. Sendo assim, continue dando bom dia, continue pedindo licença, continue pedindo desculpas, continue observando as leis de trânsito. Continue aquecendo a alma e o coração das pessoas com um sorriso, com um olhar carinhoso, mesmo que você não seja correspondido. Ser amável é dar o que gostaríamos de receber, fazer o que gostaríamos que fizessem conosco. É ser quem devemos ser. É escolher fazer o que biblicamente nós aprendemos. A porção do fruto do Espírito sobre a qual nós vamos meditar hoje é a bondade. A Bíblia nos diz que Deus fez o homem bom. E quando ele terminou de fazer, ele ainda diz assim: eis que é muito bom. Mas, infelizmente, o pecado alterou a natureza do homem. E a Bíblia nos diz que não existe um justo sequer. Nenhum. Isso está escrito lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 10. Por isso que a bondade é algo muito difícil de ser enxergada nas pessoas hoje em dia. Nós só conseguimos enxergar o lado bom das pessoas depois de um longo tempo de convivência. Nós conhecemos a nossa essência, nós conhecemos quem nós somos. Nós podemos enganar a muitos, mas a Deus nós não conseguimos enganar, porque Ele vê todas as coisas. Diante disso, nós precisamos desenvolver em nós esta bondade. Nós precisamos ser a bondade que nós procuramos nos outros. Nós vamos aprender sobre fidelidade, mais uma porção do fruto do Espírito Santo. E a Bíblia nos diz lá em Provérbios 28, no versículo 20, que o homem fiel será coberto de bênçãos. Fidelidade está associada à lealdade. E a cada dia se torna mais difícil encontrar uma pessoa que se mantenha fiel, que se mantenha leal em todos os âmbitos da sua vida. Mas, como seres humanos, nós somos tendenciosos a acreditar nos outros. Mas existe sempre a possibilidade de nos decepcionar, porque somente Deus é fiel, somente Deus é fidedigno o tempo inteiro. E a fidelidade é uma decisão. A fidelidade é algo que nós precisamos amadurecer na nossa vida todos os dias. A decisão pela fidelidade implica em maturidade. E é uma decisão que precisa ser mantida de forma consciente nos momentos cotidianos, nos momentos de crise, nos momentos complexos e nos momentos simples, no pouco e no muito. E você tem sido leal com as pessoas à sua volta? A porção do fruto do Espírito sobre a qual nós vamos falar hoje é mansidão. Tem uma autora que se chama Elaine Cruz, que ela traduz mansidão como sendo a força revestida em veludo. A mansidão é aquela característica indispensável nos relacionamentos interpessoais. Mansidão não é fraqueza, é força e equilíbrio emocional. É a virtude das pessoas que respondem a agressões e ofensas da vida ou das pessoas com humildade e gentileza. O manso, ele tem força e caráter espiritual raro, porque ele tem a capacidade de colocar e de manter os seus princípios, os seus valores morais e espirituais acima da sua vida emocional.
Mansidão é a decisão de manter a calma, resguardando a nossa dignidade, impedindo a nossa alma de pecar. A porção do Espírito que nós vamos falar hoje é domínio próprio. Temperança é o equilíbrio entre a vida espiritual, o afeto e a vida material. Muitas escolhas que nós fazemos todos os dias, nós fazemos de forma automática, como acordar, escovar os dentes, tomar banho, dirigir, porque elas foram hábitos que nós desenvolvemos ao longo da nossa vida. As decisões de fundo moral, elas não são automáticas, elas precisam ser elaboradas e racionalizadas. E ter domínio próprio está justamente relacionado a isso, a você elaborar, a você racionalizar decisões que você precisa tomar ao longo da sua vida. O domínio próprio é justamente essa capacidade de tomar decisões diante de pressão emocional, temperando e equilibrando as nossas emoções. E o grande desafio é alterar o padrão da nossa mente nesses momentos de pressão, de acordo com a nossa nova realidade de vida em Cristo. Uma pessoa que não tempera, que não controla os seus ímpetos e as suas emoções diante desses momentos de pressão, acaba falando e fazendo coisas que machucam outras pessoas, machucam a si mesmas, trazendo grandes dificuldades para os seus relacionamentos interpessoais. Como a temperança e o domínio próprio tem muito a ver com aquilo que nós falamos diante dos momentos de pressão emocional, tem a ver com o domínio da nossa língua, né? Esse órgão que nós precisamos aprender a controlar, para não machucar as outras pessoas e para não machucar a nós mesmos. A porção do Espírito que nós vamos falar hoje é domínio próprio. Temperança é o equilíbrio entre a vida espiritual, o afeto e a vida material. Muitas escolhas que nós fazemos todos os dias, nós fazemos de forma automática, como acordar, escovar os dentes, tomar banho, dirigir, porque elas foram hábitos que nós desenvolvemos ao longo da nossa vida. As decisões de fundo moral, elas não são automáticas, elas precisam ser elaboradas e racionalizadas. E ter domínio próprio está justamente relacionado a isso, a você elaborar, a você racionalizar decisões que você precisa tomar ao longo da sua vida. O domínio próprio é justamente essa capacidade de tomar decisões diante de pressão emocional, temperando e equilibrando as nossas emoções. E o grande desafio é alterar o padrão da nossa mente nesses momentos de pressão, de acordo com a nossa nova realidade de vida em Cristo. Uma pessoa que não tempera, que não controla os seus ímpetos e as suas emoções diante desses momentos de pressão, acaba falando e fazendo coisas que machucam outras pessoas, machucam a si mesmas, trazendo grandes dificuldades para os seus relacionamentos interpessoais. Como a temperança e o domínio próprio tem muito a ver com aquilo que nós falamos diante dos momentos de pressão emocional, tem a ver com o domínio da nossa língua, né? Esse órgão que nós precisamos aprender a controlar, para não machucar as outras pessoas e para não machucar a nós mesmos. Nós chegamos ao final desse vídeo. Te edificou? Se esse conteúdo te edificou, comente aqui para me edificar também e envie e compartilhe com outras pessoas para que elas também sejam edificadas.